Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Desde já agradeço a visualização. Se puderem curtir, agradeço muito. Então, galera, é um vídeo curiosidade, né? Sem CO2, sem injetar CO2, comprar o cilindro, fazer tudo mais para injetar CO2 no aquário, eu consigo manter o aquário plantado? Bem, para manter plantas no aquário, né? Vou dizer, esse aquário aqui, ele tem mais de um ano já. No momento ele está com faixas d'água e elóidias, tá? E não tem injeção de CO2. Sem injeção de CO2 não significa que não tenha carbono. As plantas que são consideradas baixa demanda, elas vão conseguir viver com o carbono dissolvido na água naturalmente, tá? E além do mais, a respiração dos peixes, ela produz carbono, tá? Se você optar por uma planta de alta demanda, aí sim você vai ter que comprar um cilindro, a dissolução que vai ser colocada na água para fazer a distribuição do carbono. Ter planta no aquário não é obrigatório, tá? Mas elas vão te ajudar no equilíbrio do sistema que você está criando, porque todo o aquário é um sistema que você cria, desde a quantidade de peixe, planta, substrato, filtro, é um sistema vivo que está ali. Além disso, a planta ela vai consumir nutrientes que estão a mais na água, tá, galera? Já é um setor a mais. Elas vão gerar oxigênio, tá? Com a respiração delas, elas vão consumir gás carbônico e vão transbordar o oxigênio. Isso vai gerar um princípio de uma queda de luz. Exemplo, você vai ter alguma coisa fabricando oxigênio ainda, não somente o seu filtro. Esse aquário aqui, quando cai luz aqui em casa, eu me preocupo com o aquário do Oscar e o outro que não tem filtro, tá? Mas esse aquário aqui eu sei que tem bastante elódia, alface d'água, e elas vão ajudar a manter o aquário por um tempo também, né, galera? A gente não pode, só se for um aquário feito para não ter filtro, o famoso aquário autociclante. Eles podem ser feitos também com bastante plantas, tá? Mas eu recomendo sempre ter um filtro, algo para mexer a corrente de água, né? Para a água não ficar tão parada. Mas pode ser feito sim também. Vou fazer um vídeo mais para frente de um aquário autociclante. E elas vão te ajudar nessa situação. Gás carbônico, nutrientes, oxigenação. E além do mais, elas vão servir de abrigo para alevino, peixes que nasceram dentro do seu aquário, pequenininho. Esses daqui, ó, eles foram aqueles pequenininhos que eu filmei. Quem acompanha o canal sabe que esses pequenininhos aqui estavam aqui num potinho de manteiga, bem miudinho. E nasceu foi mais, mas estão aguardados aí, estão guardados dentro da Eloide aí. Ontem eu fiz uma TPA e eu vi que tem bastante filhotinho aí dentro. E camarão, né? Camarão gosta muito de ter abrigo para poder, assim, se proteger, né? E além do mais, uma dica extra. Quando você for escolher sua planta, há plantas que não precisam de substrato, igual alface d'água, tá? Essa daí foi a minha primeira planta que deu certo comigo. Elóide aí, quem me conhece sabe que teve umas que eu não consegui, agora sim eu consegui manter o ritmo da Elódia. E graças a Deus eu estou tentando ver outras plantas. Tem planta também que são
da nossa cultura de vó, né, que a gente vê aí, tipo as pás de São Jorge, ela pode ser consumida não, pode ser plantada dentro de água. Mas isso é questão para outro vídeo. Igual a, se eu não me engano, a beterraba. Beterraba e a batata doce. A gente planta ela, mas ela não é plantada submersa, senão apodrece. Mas isso é questão para outro vídeo novamente. Então, é uma questão de escolha. Se você é iniciante, você deve iniciar por uma baixa demanda, tá, galera? É sempre bom ter plantas no aquário porque ajudam muito. E também tem a diferença que tem algumas plantas que elas têm ramificações, elas têm, como se diz, raízes. Essas plantas elas necessitam de substrato fértil, que é um substrato que eu identifico como um substrato um pouco mais caro. Esse daqui é um substrato terracota, infértil, tá, galera? Tem pedras aqui, mas não tem substrato fértil aqui, porque elódias elas não precisam. Na verdade, elas são plantas de superfície, só que aí você pode plantar elas no substrato, que elas crescem se ramificando, tá, galera? A muda delas é muito mais fácil também que nem as outras. Quebrou um galinho ali, plantou, já é outra muda. E a alface d'água, ela também se reproduz bastante, tá? Eu fazia doação de alface d'água, só que o que acontece? Eu modifiquei o substrato. Quem acompanha o canal sabe que era um substrato de... Ainda tem resíduo deles aqui, que eu joguei um pouco por cima. Era cascalho de rio, tá? Eu modifiquei para terracota. Eu modificando o substrato, modificou o bioma. Modificando o bioma, o alface d'água não está produzindo como era antes. Mas em compensação, a nossa Eloíde aí está crescendo bastante, servindo de abrigo para bastante peixe. Então, realmente, dependendo da quantidade de peixe, dependendo da planta que você escolhe para dentro do seu aquário, realmente dá para você ter um aquário plantado com não injetando CO2, sem injeção de CO2. Porém, uma dica fundamental para quem quer aquário plantado, seja ele baixa, alta ou média demanda, é a luminária. Sem a luminária, você não vai conseguir manter plantas no seu aquário, tá? Dependendo da planta, se você colocar o seu aquário perante a luz do tempo, ela pode até vingar. Porém, o aquário perto de janela, ele vai modificar bastante a temperatura. Ah, eu vou colocar um termostrato. O termostrato vai brigar bastante com a temperatura e vai aumentar bastante a conta de luz. Ou até mesmo a vida útil do seu termostrato terminar rápido. Viu? Agora eu quase filmei aqui, não sei se vocês viram, eles dando um corre nos pequenininhos aí. Um deles fugiu, foi para cá para fora. Eu não vou retirar porque já tem bastante peixe. E eu tô trabalhando muito, então não tá dando para eu criar no momento. Mas eles vão crescendo aí, os que se salvarem vão estar com uma vida muito boa. Desde já agradeço, quem puder se inscreva no canal, curte e fiquem com Deus. Valeu!